E eu fiz a questão de desenhar mais ou menos aí, para a gente poder visualizar. A gente tem a tendência de aprender mais fácil quando vemos, que aí a gente consegue associar uma coisa a outra, certo? Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, 2. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara de medir, e chegou o anjo e disse: levante e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixe o átrio que está fora do templo. Ele você não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Tudo isso é uma linguagem figurativa de algo que iria acontecer, certo? Quando ele diz assim: meça o templo, meça o altar e meça aqueles que estiverem adorando, mas a parte do lado de fora você não meça. Não meça aí. Essa parte será entregue para ser pisada. Por que ele estava dizendo isso? Qual é a importância disso que ele estava dizendo? Observe como que acontecia. O povo, eles viviam uma vida desregrada, e para não serem punidos, eles traziam o sacrifício até os sacerdotes. Os sacerdotes tiravam o sangue do animal e ofereciam como sacrifício. O sumo sacerdote, ele pegava o sangue desse animal e ele aspergia sobre a arca. Se Deus se manifestasse, era como se Deus estivesse perdoando o povo. Se Deus não se manifestasse, era como se ele não estivesse recebendo o sacrifício do povo. E aonde que se tornou algo fútil para Deus? Porque as pessoas, ao invés de se consagrarem, elas viviam a sua vida desregrada e entregavam um animal como sacrifício. Eles mesmos não se colocavam como sacrifício o ano todo. Então eles viviam uma vida sem compromisso, e no final era só entregar o animal e está tudo certo. Vivendo uma vida sem compromisso nenhum com Deus. Isso começou a chegar a Deus de uma forma desagradável. Por quê? Porque é fácil a gente punir o outro, é fácil a gente comprometer o outro, é fácil a gente cobrar o outro, mas a gente mesmo não se cobra daquilo que nós cobramos. Nós mesmos não nos comprometemos com aquilo que nós queremos que os outros se comprometam. Então eles viviam uma vida sem compromisso, e no final era só sacrificar um animal. Deus não se agrada do sacrifício de animais. Entende? Então o que aconteceu? Ele disse: meça o templo e meça o altar e os que nele estiverem adorando. Toda vez que Deus usava esse termo de medir, ele está dizendo assim: eu estou pegando isso como propriedade minha. É como uma terra. Ah, tem um campo lá, eu vou medir e eu quero essa área aqui. Entende? Então você vai medir, porque você vai se apropriar daquela medida que você fez da terra. Você vai comprar aquela terra. Então ele está dizendo: toda área que for medida será minha. Todos aqueles que estiverem me adorando serão meus. E todos aqueles que estiverem fora disso, eu não vou ter compromisso com eles. É algo bem tenebroso. O que Deus estava dizendo? Eu vou ter compromisso com aquele que tem compromisso comigo. Deu para entender? As pessoas que estavam aqui fora tinham algum compromisso com Deus? Não. Viviam uma vida desregrada. E aí o que acontecia? No final de tudo, entregava o sacrifício. Se eles se comprometessem com Deus, Deus ia se comprometer com eles? Sim. Sim. Tá? De novo, estamos vendo um versículo, 2 versículos ali,
Eu vou dizer que isolados para dentro do contexto daquela época. Amém? Porque depois veio Jesus e fez o quê? Quem pagou ela? Exatamente. Antigamente, só o sumo sacerdote tinha acesso a essa área aqui, que é o lugar santo do santo. Mas antigamente, tinha o sacerdote que cuidava dessa parte, o sacerdote que cuidava dessa parte, e o sumo sacerdote que cuidava dessa parte. Dentro do santo lugar, tinha o altar dos pães, tinha o candelabro e tinha o altar do incenso. Efeito sonoro. Estou pensando que... Então, qual que era a responsabilidade de um sacerdote? Ele tinha que trocar os pães, ele não podia deixar mofar os pães. Então, de tempo em tempo, eles iam trocando. Sempre no sábado, lá, para que o pão não mofasse. Eram 12 pães, porque cada pão representava a tribo de Israel. E Deus falando que era com todos eles. Todos os dias, o sacerdote tinha que abastecer o candelabro para não deixar que nenhuma dessas lamparinas aqui fosse apagada. Então eles vinham, abasteciam, para que mantesse continuamente acesas a chama do candelabro. Então era 24 horas aceso, não podia deixar apagado. E aqui no altar do incenso também era trocado de tempos em tempos. As cinzas eram removidas e eles mantinham o incensário sempre queimando, certo? Era uma atividade que eles tinham que fazer diariamente. Eles tinham que ter compromisso com Deus e não poderia deixar faltar, certo? Só que isso era só um ritual. E Deus, ele não para em ritual. Em tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Então isso era um símbolo que estava apontando para algo. Isso aqui é um símbolo que estava apontando para algo. Isso aqui também é um símbolo que estava apontando para algo. Isso também é um símbolo que apontava para algo. Isso aqui é um símbolo que apontava para algo. Certo? Deus, ele aboliu isso aqui. Quando ele mesmo se fez o sacrifício. Quando ele mesmo se faz sacrifício, ele diz que não aceita mais sacrifício de animais. Uma vez feito por um sangue inocente, não haveria necessidade de mais nenhum sacrifício. Se ele não tivesse se feito o sacrifício, até hoje deveria ser feito sacrifício de animal. Então ele se tornou o Cordeiro de Deus. Jesus se tornou o Cordeiro Pascal de Deus para tirar o pecado do mundo de uma vez por todas. Entende? Por isso que o segredo do perdão de Deus é Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu aceito o sacrifício. Quando eu aceito o sacrifício, Deus derrama sobre mim o perdão dele. O perdão dele está na pessoa de Jesus. E aí, top? Agora vamos aqui para dentro. Os sacerdotes, eles não podiam deixar mofar o pão. Quem é o verdadeiro pão? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles faziam isso em memória do que Deus fez no Egito, porque Deus mandou maná do céu para suprir o povo, para sustentar o povo. Isso aqui era para eles não esquecerem. E os pães deviam ser trocados para não mofar. Quando eles guardavam o pão, mofava, se perdia o pão. Então eles tinham que estar sempre renovando. Aqui também tem que estar sempre renovando. E como Cristo é o pão vivo que desceu do céu, e ele antes de se fazer carne era o verbo, o pão ele representa o quê? A palavra. A palavra que nos alimenta. Da glória, aleluia. Cristo é a palavra que nos alimenta. E por esse motivo precisamos renovar nele todos os dias. Se a gente não se renovar em Deus todos os dias,
a sua palavra estando em nós vai começar a mofar. Sabe aquele negócio de, eu já ouvi isso, mas eu já sei disso, mas vou escutar isso de novo. Sabe o que está acontecendo? O pão está mofando. Se a palavra se renova toda manhã, ela não está se renovando aqui. E aí o que acontece? Aquilo que era para me alimentar está começando a me fazer mal, porque está mofando, não serve mais de alimento. Aquilo já está endolorado, já perdeu o sentido, já perdeu a essência, já perdeu a importância, e o fato de perder a importância já não faz mais sentido. Por isso que eles tinham que estar sempre trocando o pão. E o que a gente tem que fazer com a palavra de Deus? Mas fala para fora. Renovar ela todos os dias. Renovar ela todos os dias. Todos os dias. Precisamos renovar ela todos os dias. Como? Meditando nela dia e noite. Renovar ela é meditar nela dia e noite. E aí o Espírito Santo ele vai trazer a essência da palavra dentro de nós. E esse camarada aqui é o candelabro. Ele tem um significado tão profundo que ele representa os 7 Espíritos de Deus. Depois a gente se aprofunda nisso. Só que ele também representa cada área do ser humano, porque isso aqui representa o Espírito Santo. Entende? O Espírito Santo vai trazer luz para nós. Então, cada área do ser humano, qual que é a primeira área do ser humano? Espiritual. Então, se ele representa o Espírito Santo, eu devorar a Deus para quê? Qual é a primeira área? Espiritual. Senhor, me ative espiritualmente. Desperta o meu espírito. Porque o propósito não é revelado na alma. O propósito não é revelado no corpo. O propósito é revelado no espírito. O teu espírito sabe o que fazer, ele já está pronto. Ele só precisa despertar, mas ele já está pronto. Sua alma não, ela precisa ser treinada. O seu corpo também não, ele precisa ser fortalecido. Mas o seu espírito já está pronto. Ele só está adormecido. Então, desperta, Senhor. Desperta o meu espiritual. Segundo, almático. É a minha alma. Ela precisa ser equilibrada. Olha o salmista Davi. Por que você está batido, a minha alma? Por que você se aflige dentro de mim? Espera em Deus, descansa em Deus, nós ainda louvaremos. A nossa alma ela é oscilante. Se ela não for conduzida pelo Espírito, uma hora ela vai estar alegre, outra hora ela vai estar triste. Uma hora vai estar alegre, outra hora... sempre de altos e baixos. Mas quando ela está conduzida pelo Espírito, ela permanece constante. Porque a alma que confia, ela tem paz. Ela não vive com turbulências. Ela simplesmente confia. Ela simplesmente descansa. Terceira área. Físico. Porque não adianta o quanto você... a sua estrutura não vai suportar. Então imagina eu chegar para você e falar, vamos correr ali 10 km, só que você nunca correu 2. No meio do caminho vai te dar cãibra, porque você não preparou o teu físico. O seu físico não tem saúde o suficiente para suportar o propósito. Então precisamos ser fortalecidos no Senhor. E até uma coisa que o Zé comentou aqui, né? Campeonato e tal, mas como é que ele vai pegar um campeonato se faz tempo que não joga bola? Está tendo que treinar para o corpo fortalecer para aguentar quanto tempo de jogo? 90 minutos? 180 minutos? 180. Então, como é que ele vai aguentar um campeonato se faz tempo que não joga bola? Precisa se fortalecer. Ah, mas eu já joguei bola há muito tempo. Mas faz tempo que você não joga. Você precisa se fortalecer. Você se fortalecendo, você dá conta de completar o campeonato. Certo? Isso. Aí a gente passa por uma próxima área, que é conjugal. Porque Deus não fez o homem para andar só. E conjugal não é aquele negócio de área conjugal. Deus não fez o homem para andar sozinho. Deus fez o homem para ter alguém do seu lado.
Porque isso é reflexo da onde? Do céu, gente. Isso é reflexo de Deus. Ele não disse, calma aí, gente, que eu estou indo lá fazer o ser humano. Ele falou, não, vamos e façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Não é a minha imagem, a minha semelhança. É a nossa imagem, a nossa semelhança. Entendeu? Corpo, alma e espírito. Depois que você orou para que o Espírito Santo santificasse a área conjugal, aí tem agora a área familiar. Se a tua área conjugal estiver alinhada, a tua área familiar estará estruturada. Se aqui não estiver alinhado, aqui vai ficar desestruturado. E aí o que Deus vai começar a fazer? Através do Espírito, vai alinhar pai, mãe e filhos. Os três andarão no mesmo propósito. Quando não há esse alinhamento? Quando aqui não está alinhado. Quando o pai e mãe estão olhando cada um para um lado, a casa fica dividida. E uma casa dividida, ela não prospera. Entende? Mas se aqui estão andando no mesmo propósito, o exemplo ele arrasta a multidão. Os seus filhos vão observar a sua caminhada e vão seguir os seus passos. Entende? Por quê? Porque os dois estão olhando para o mesmo lugar. Aqui, vocês se tornarão exemplo para os seus filhos. Orar também por onde? Para a área profissional. E aí é onde eu falei lá fora. Se eu trabalho para pagar a conta, eu não estou cumprindo o propósito. Entende? Tudo que eu fizer tem que ter um propósito. Tudo. Lixeiro, faxineiro, advogado, juiz, médico, não importa. Se a pessoa trabalha por salário, você vê que até o tratamento é diferente. Mas a pessoa que cumpre propósito, ela carrega a vida do que ela faz. Vamos lá. Um lixeiro que trabalha para pagar conta. Tortura. Porque ele está ali, porque ele não tem outra opção. Um lixeiro que cumpre propósito. E aí, gente, vocês estão bom? Como é que vocês estão aí? Glória a Deus, aleluia! E por onde ele passa recolhendo lixo, ele traz alegria para o bairro. Porque ele não está ali, não é falta de opção, apesar que poderia ter coisas melhores para ele fazer. Mas ele não está ali como um peso, como um fardo. Eu já falei que a profissão mais importante é do lixeiro, gente. Porque se não fosse eles, a nossa casa estaria podre. Podre, se não fosse eles recolher o nosso lixo, a nossa bagunça, a nossa casa seria um lixo. E graças a Deus pelos lixeiros, pelos coletores. Porque hoje a gente tem a nossa casa, né? Até gostoso de estar aqui, mas por causa deles. Aonde a gente ia jogar se não fosse eles coletar? Deu para entender? A importância de um coletor? Então tudo que formos fazer precisa ter um propósito. E se tiver um propósito, você vai levar a vida, não importa no que seja. Desde uma coletagem até fazer uma cirurgia em paciente. Porque tem médico que só vai lá e costura. Mas tem médico que faz uma obra de arte. Ele se preocupa com a vida, não com o salário. O advogado ele se preocupa com a vida e não com o salário. Entende? Porque tudo que nós formos fazer precisa ter um propósito. Então devemos orar para que Deus nos alinhe com um propósito. Para que aquilo que Ele colocar nas nossas mãos não seja só para nos trazer recurso financeiro, mas que seja para transformar vidas por onde a gente passar. E, por final, o ministério. Todo ser humano carrega um ministério. Todo ser humano. Ah, eu nasci por um acaso, eu sou obra do acaso, eu sou fruto de um acidente. Não, você tem um propósito. Deus tem um propósito para você. E aonde você vai exercer o seu ministério. Qual é ele? São diversos, são vários ministérios. Não é só, quando a gente fala ministério, a gente acha que é só dentro da igreja. Ah, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou louvar, eu vou estar na porta, eu vou ser evangelista. A gente acha que isso está focado só dentro de uma igreja. Mas na verdade não. Tem o ministério de doar.
E o doar não estou falando de dízimo oferta, de você se doar. Cara, eu vou levar um pão para quem está com fome. Eu vou visitar alguém que está no hospital. Eu vou visitar alguém que está na cadeia. Isso é o ministério do serviço, gente. É um ministério de doação. Entende? Então aqui, quando nós oramos para que Deus nos capacite no nosso ministério, não tem a ver com profissão. Aqui é você cumprir um propósito através de um serviço. Aqui é você cumprir um chamado. Aqui é o serviço e aqui é um chamado, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando nós oramos, o Espírito Santo nos habilita e nos capacita em todas essas áreas, começando pelo espiritual. Se o espiritual não estiver ativado, tudo isso daqui perece. Por isso que ele é o primeiro, é o pilar. Entende? Tanto que os mandamentos é acima de todas as coisas. Se Deus não for colocado em primeiro lugar, a gente tem a tendência, a terrível tendência de viver uma vida desregrada. Aí a nossa alma vive oscilante, nosso corpo vive doente, nosso casamento vive frustrado, nossa família vive dividida. Aí a profissão, a gente nunca está feliz com o que faz. E o ministério, a gente não tem ministério. Não existe ministério. Por quê? Porque o Espírito ainda não foi ativado. Mas a partir do momento que você ativa aqui, todo o resto começa a se alinhar. Estão ligados um no outro, né? Está tudo ligado no outro. E aí vem esse cara aqui, que é o quê? O incensário. O que é o incensário? Vamos lá. Os pães representam a palavra. O candelabro representa a oração ou intercessão. O candelabro, ele representa a adoração. Então os sacerdotes, eles não podiam deixar acabar os incensos, que eram aqueles incensos aromáticos. Ele representa a nossa adoração e sobe até Deus como incenso agradável. E o que é adoração? Adoração não é música, apesar de poder ser entregada como música. O que é adoração? Os católicos têm? Os católicos? Usa bastante, né? Essência. Muitas culturas usam, muitas culturas. Hinduísmo e um monte de cultura usa o incensário. Até um tempo atrás aí, pelo Brasil ser uma cultura... eles têm esse incensário aí também. Mas por ser uma cultura, antigamente até algumas casas tinham varetas de incenso, né? Que são incensos aromáticos para trazer um ambiente agradável para casa. Então, com perfume agradável. Então eles queimavam esse incenso, representando a adoração. E a adoração, de novo falando, não é música, apesar de poder ser entregue como música. O que é adoração? É o reconhecimento. É o tal da gratidão. Você só é grato por aquilo que você reconhece. A partir do momento que você não reconhece, você se torna ingrato. E não tem adoração. Então observe, você acordou, aí você foi lá fora e viu um dia maravilhoso. Todo dia é maravilhoso. Mas nesse dia você reconheceu que o dia está lindo. O que você faz? Glória a Deus, que dia lindo! O que você acabou de fazer? Você acabou de adorar. Por que você adorou? Porque você reconheceu. Mas todo dia é lindo, todo dia é perfeito. Só que naquele dia você reconheceu. E em forma de gratidão você expressou a sua adoração. Então, independente do que acontece, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até uma perca, Tem pessoas que precisam perder para entender o valor da vida. Então a perca para ele não foi ruína, a perca para ele foi salvação. Porque através da perca ele conseguiu dar valor para a vida. Está para entender? Então quando a pessoa reconhece, ela se torna grata
E então ela adora. E o que não pode faltar na nossa vida? Adoração. E quando que falta? Quando a gente para de reconhecer. E aí começa a vir a ingratidão, e através da ingratidão vem a murmuração, vem a reclamação, e a gente começa a amaldiçoar, começa a praguejar. Por quê? Porque não reconhece. E o fato de não reconhecer, aquilo que era para ser bênção se torna maldição. Tristeza e derrota. Tristeza e derrota. Então não pode faltar. Não pode faltar a palavra, não pode faltar a intercessão, e não pode faltar a adoração. Era isso que Deus estava falando. Meça o templo, meça o altar, e quem for encontrado adorando, meça também. Por quê? Porque a pessoa, para fazer esse serviço, ele tinha que se comprometer todos os dias. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu vou me comprometer com quem tem compromisso. Para quem se alimenta da minha palavra, para quem busca a minha direção para as áreas da sua vida, para quem reconhece aquilo que eu tenho feito. Está entendendo? Sim. Aí a gente chega aqui. Aqui simboliza o quê? A Arca da Aliança simboliza o quê? A presença de Deus. Entende? Antes só Moisés tinha acesso à presença de Deus lá no monte. Aí Deus falou: vou estar no meio do meu povo. Moisés, faça uma arca. Dentro dessa arca você vai colocar as tábuas da lei. Dentro dessa arca você vai pôr o maná. Dentro dessa arca você vai pôr a vara de Arão que floresceu. Isso vai representar a minha provisão, o meu poder e a minha lei. Então, aonde a arca estiver, eu me manifestarei no meio do meu povo. Por isso que quando eles iam para a guerra, quem ia primeiro? A arca. Quem levava a arca? Os levitas. Viu, levitas? Os levitas devem carregar A presença de Deus. Entendeu? Para nós é opção, mas para os levitas não. É uma obrigação. Oi, legal. Esse já estava tipo, surgiu essa dúvida. Porque no deserto não podia guardar uma nada porque apodrecer. Era para todos os dias. E na época colocou ele e ele se manteve. Por que, tipo, de um. Representação. No deserto servia de alimento. Aqui serve de lembrete. Tanto que aqui eles tinham que trocar. Todo sábado eles trocavam para não mofar. Aqui era só um lembrete. Então tem o maná, tem a vara e tem as tábuas. Entende? Tudo isso para o povo lembrar que no deserto Deus proveu. No deserto Deus deu direção. No deserto Deus manifestou o poder. Por isso que tinha que ter essas coisas aqui dentro. Entende? Para o povo trazer à memória o que Deus fez lá atrás. E toda vez que a gente esquece, aí a gente se torna ingrato. Toda vez que a gente esquece o que Deus fez, a gente se torna ingrato. Entende? Por isso desses elementos aqui. Então quando a gente tem essa vida de relacionamento com Deus, tanto na palavra, quanto na oração ou intercessão, e na adoração, todos nós chegamos aonde? Na presença de Deus. Não tem como chegar na presença de Deus sem passar por isso aqui. Entende? Aí Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. 3 áreas. Eu sou o caminho do quê? Do sacrifício. A gente não chega até Deus sem o sacrifício. Jesus, ele se tornou o sacrifício. Eu sou a verdade. Entende? Eu sou o que alimenta, eu sou o que ilumina, eu sou o que faz. Se a gente não reconhece, não tem como chegar aqui, ó, na presença. Entende? Aqui é a vida.
Tanto que o sumo sacerdote, se ele não tivesse alinhado no dia de entregar lá, no dia de aspergir o sangue na Arca da Aliança, sabe o que acontecia? Ele morria, ele era fulminado. Ele entrava com uma corda, tipo ficava os outros sacerdotes lá, ele entrava com uma corda presa aqui e alguns sinos penduravam. Então, enquanto os sinos faziam barulho, eles sabiam que o sacerdote estava vivo. A partir do momento que o sino parava de fazer barulho, ele sabia, ele morreu. E aí, como eles não podiam entrar aqui, eles puxavam o sumo sacerdote morto. Ou seja, caminho, a verdade e a vida. Por isso ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Entende? Aí o que Deus está falando nessa passagem aí? Não se preocupe, se vocês tiverem compromisso comigo, vocês serão meus, e eu terei compromisso com vocês. Agora, se você não tem compromisso comigo, é onde ele fala: entregarei vocês para serem pisados. Parece pesado isso, né? Não quer dizer que se eu não obedecer a Deus, Deus vai me entregar para ser pisado? Vamos lá de novo. Se eu não aceito andar no caminho de Deus, eu estou aceitando andar na onde? Aonde? Nas trevas. Nas trevas. E o que tem para mim nas trevas? Morte, destruição, dor, sofrimento, tormenta. É que às vezes a gente fala assim, mas o mundo não é tão ruim assim. É porque a gente está preso na maquiagem. A gente está preso na Matrix. A gente está preso naquilo que os nossos olhos cobiçam. E por trás de tudo tem E por trás de tudo existe uma intenção de morte. Entende? Por trás de tudo. Por isso que a pessoa que trabalha para ganhar um salário, ela não cumpre o propósito e ela trabalha para a sua própria destruição. Ela perdeu a saúde para ganhar o dinheiro, depois vai ter que gastar o dinheiro para conquistar a saúde. Entende? E aí entra nesse ciclo vicioso. Igual as pessoas falam que só é feliz. A maioria delas em mamão, e não em Deus. Por isso que elas só são felizes quando têm o dinheiro. Porque elas acham que com dinheiro elas têm poder e autoridade. Só que o dinheiro, ele é traiçoeiro. Uma hora ele está na tua mão e daqui a pouco está alegrando o outro na mão do outro. Agora, aqueles que estão na presença de Deus, tendo ou não tendo, eles permanecem alegres. Entende? Porque apesar de Deus ser coletivo, ele é muito individual. Então ele consegue estar no meio de nós, mas quando eu entro no meu quarto e fecho a porta, ele também está lá. E se você entrar no teu quarto, no mesmo momento que eu entrar no meu quarto e fechar a porta, ele vai estar lá comigo e vai estar lá com você. Então, apesar de ele se manifestar coletivamente, ele também se manifesta individualmente. Agora o dinheiro não. Ou ele está aqui, ou ele está aí. Deu para entender? Então o que o Senhor quer falar conosco através disso? Primeiro, não coloque coisas como sacrifício, como recompensa, como responsabilidade pela sua vida. Coloque a sua vida no altar. Porque a gente sacrifica coisas. Se eu não fizer, eu entrego isso. Se eu não fizer, eu entrego aquilo. Não. Coloca a sua vida. Comece a colocar a sua vida no altar de Deus. Não suas coisas. Deus não quer seu dinheiro. Deus não quer teu carro. Deus não quer tua casa. Deus quer a sua vida. Coloque a sua vida no altar. Colocando a sua vida no altar, se comprometa com a palavra. Se comprometa com oração e intercessão. E se comprometa com adoração. Você fazendo isso, você vai chegar na presença de Deus. E quando você chegar na presença de Deus, você vai ter vida de Deus dentro de você.